Mateus capítulo 24, versículo 32 a Mateus 25, 30, refere-se à igreja. Nesse trecho da palavra de Deus, todas as coisas faladas pelo Senhor estão relacionadas a duas questões: vigilância e prontidão, e fidelidade e prudência. No capítulo 24, a vigilância e a prudência são faladas nos versículos 32 até o 34, e a fidelidade e a prudência nos versículos 45 a 51. No capítulo 25, a parábola das virgens ilustra a vigilância e a parábola dos talentos a fidelidade. Tudo isso está relacionado a nós. Precisamos vigiar e estar apercebidos para a volta do Senhor, de maneira que sejamos arrebatados mais cedo. Também precisamos ser fiéis e prudentes no serviço ao Senhor, a fim de que possamos receber a recompensa. Assim, a vigilância é para o arrebatamento mais cedo, e a fidelidade é para a recompensa. A palavra, pois, no início do versículo 32, indica que do versículo 32 ao capítulo 25, versículo 30, é outra parte, a parte relativa à igreja. A palavra, pois, mostra que, em sua profecia, o Senhor se volta agora dos judeus para os crentes, para os cristãos, aqueles que nasceram de novo. O versículo 32 diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira, tipificando a nação de Israel, foi amaldiçoada no capítulo 21, versículo 19. Ela passou por longo inverno desde o primeiro século de 1948, quando a nação de Israel foi restaurada. Isso foi seus ramos tornando-se tenros e brotando suas folhas. Essa figueira é um sinal do fim desta era e um sinal aos crentes. Tornar-se tenra significa que a vida voltou, e brotar folhas significa atividade exterior. O inverno indica o tempo da seca, a época da tribulação. O verão significa a era do reino restaurado, que começará na segunda vinda de Cristo. O versículo 33 diz: Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Todas estas coisas se referem às coisas preditas nos versículos 7 até o 32. Está próximo refere-se ao reino restaurado de Israel. Atos capítulo 1, versículo 6, representado pelo verão no versículo 32. Mostramos que a figueira simboliza a nação de Israel. Israel é um sinal para nós, assim como a pregação do Evangelho do Reino é um sinal para os judeus. Quando os judeus virem a pregação do Evangelho do Reino, eles perceberão que esse é um sinal da tribulação vindoura. Da mesma forma, Israel, como uma figueira, nos é um sinal da volta do Senhor. Os discípulos perguntaram ao Senhor sobre o sinal da sua vinda e sobre o sinal da consumação da era. Na sessão anterior, o Senhor dá o sinal da consumação da era. Este sinal é a pregação do Evangelho do Reino. Agora o Senhor dá um outro sinal, o sinal da sua vinda. Este sinal é a figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e aparecem as folhas, sabemos que o verão, a total restauração do reino messiânico, está próximo. Hoje a restauração de Israel ainda não foi plenamente cumprida. No que se refere à população e à geografia, ainda não houve uma plena restauração. Os israelitas e os árabes estão ali discutindo sobre as terras a oeste do Jordão e sobre as colinas de Golã. De acordo com a Bíblia, as colinas de Golã, perto do Monte Hermon, e as terras a oeste do Jordão pertencem à boa terra e pertencerão a Israel. O Senhor é soberano e sabe da situação entre Israel e os árabes. Ele sabe que a restauração de Israel ainda não está completa. A restauração da nação de Israel está se tornando mais e mais plena. Na época do milênio, ela atingirá então toda a sua plenitude. O versículo 34 diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Isto refere-se à figueira tornando-se tenra e brotando suas folhas. Essas coisas acontecerão antes desta geração terminar.
Geração aqui não é conforme a idade ou a pessoa, como no capítulo 1, versículo 17. É a geração de acordo com a condição moral das pessoas. Isso significa que desde a época em que o Senhor Jesus falou esta profecia, até a plena restauração de Israel, a situação moral daquela geração não será mudada. Essa geração não passará até a plena restauração da nação de Israel acontecer. Então a geração mudará e a situação moral se tornará do mal para o bem. O versículo 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O Filho, na posição de filho do homem, é claro, no versículo 37, não sabe o dia nem a hora de sua volta. O versículo 37 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Muitos cristãos têm entendido mal este versículo. A vinda do Senhor, a sua parousia, será como nos dias de Noé. Os versículos 38 e 39 dizem: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto indica que esse versículo é a explicação do porquê e como a parousia do Senhor será como nos dias de Noé. Isso porque nos dias de Noé havia as seguintes situações: as pessoas estavam embriagadas pela comida e bebida, por casar e se dar em casamento, e elas não perceberam até que o dilúvio os levou a todos. Na parousia do Senhor as pessoas serão assim, embriagadas pelas necessidades desta vida, sem sobriedade, e não sabendo que o julgamento de Deus, tipificado pelo dilúvio, virá sobre elas pela vinda do Senhor. Os crentes, contudo, devem estar despertados e prudentemente saber que Cristo está vindo para executar o julgamento de Deus sobre este mundo corrupto. Comer, beber e casar foram originalmente ordenados por Deus para a existência do homem. Mas devido à luxúria humana, Satanás se utiliza dessas necessidades da vida do homem para ocupá-lo e para afastá-lo do interesse de Deus. Até o final desta era, esta situação será intensificada e atingirá seu clímax durante a parousia do Senhor. Os mais notáveis feitos dos dias antes do dilúvio eram comer, beber, casar e dar-se em casamento. Isso indica que as pessoas daqueles dias estavam como que drogadas por seu desfrute carnal, mundano. A mesma coisa está acontecendo na sociedade de hoje. O inimigo de Deus, Satanás, se utiliza das necessidades da vida para envenenar o povo criado por Deus. Toda a raça humana foi envenenada. No entanto, isso não significa que não nos seja necessário comer, beber ou casar, não. Tudo isso é necessário para a nossa existência. Mas nós não devemos permitir que essas coisas nos droguem, nos entorpeçam, nos deixem fora de sentido, enebriados. Na sociedade humana hoje, os sentidos de todas as pessoas, altas ou baixas, velhas ou jovens, estão entorpecidos, indicando que o povo foi envenenado pelo modo de ser desta era, no comer, beber e dar-se em casamento. Era essa a situação nos dias de Noé e será a situação na época da parousia do Senhor. As pessoas hoje estão estudando e trabalhando com o fim de desfrutar boa comida, boa bebida e um bom casamento. Elas não pensam nas coisas de Deus. Quão forte é essa falta de senso a respeito de Deus hoje, não é verdade? É prevalecente, especialmente na esfera emocional e comercial. Muitos nas universidades têm sido entorpecidos por sua busca de um diploma. Esse diploma é meramente para comer, beber e se casar. Os da área comercial estão drogados pelo desejo de ganhar dinheiro, também com o propósito de ter melhor comida, bebida e casamento. Isso tem causado muitos divórcios. Quando um rapaz é pobre, ele pode casar com determinada mulher, mas quando ganha mais dinheiro, ele pode divorciar-se da esposa
e casar com outra por desejar uma esposa melhor. Essa situação continuará até atingir o clímax durante a parousia do Senhor. Nos dias de Noé, este clímax foi alcançado um pouco antes do dilúvio que veio com o julgamento de Deus. De certo modo, a parousia de Cristo será como o dilúvio, vindo com o julgamento de Deus. O dilúvio trouxe julgamento sobre o povo entorpecido nos dias de Noé. A parousia trará o julgamento de Deus sobre este mundo entorpecido. Cristo descerá para a terra e executará o justo julgamento de Deus sobre este mundo entorpecido e rebelde,